Se Deus nos permitir, vamos a partir do versículo 15 até o final do capítulo, versículo 29. Mas a nível de contexto, eu gostaria de ler os versículos 13 e 14, para nos lembrarmos daquilo que vimos ontem. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Oremos, queridos. Pai amado, diante de Tua santa palavra, nos colocamos agora, suplicando pela ação de Teu Santo Espírito, para nos conduzir à compreensão de mais uma porção daquilo que o Senhor nos revelou. Que a Tua palavra nos seja suficiente e que ela nos conduza aos pés do nosso Redentor Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Quem é Cristo? Qual a importância de Cristo para a vida de uma igreja? O quanto nós precisamos de Cristo? O quanto você precisa de Cristo? Bom, Paulo tem falado sobre Cristo nesta carta. Ele fala sobre a supremacia de Cristo, capítulo 1, a suficiência de Cristo, capítulo 2, a santidade que Cristo produz em nós, capítulo 3, e o serviço que isso gera, através de nós, pelo bem de seu reino. Quem estava acordado ontem à noite e se lembra da frase que resume toda a carta de Colossenses? Você lembra? A fé. Quem estava aqui ontem? Estava acordado? Alguém anotou? A fé no único Cristo, supremo e suficiente, produz santidade e serviço em seu povo. Esse é o resumo de Colossenses. Mas há um resumo do texto que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 15 até o versículo 29. E o resumo é o seguinte: Cristo é o único supremo sobre a criação e a redenção. O único em quem encontramos reconciliação. E o único a quem devemos ouvir para buscar a perfeição. Eu vou repetir essa frase mais uma vez no final, mas nós vamos trabalhá-la aos poucos à medida que o tempo avança. Paulo está preso, está escrevendo a uma igreja que não conhece, mas uma igreja que precisa desesperadamente da sua ajuda. Epáfras, o plantador dessa igreja, pastor dessa igreja, não conseguiu resolver esse problema. Por isso ele vai até Paulo, lá em Cesareia, uma viagem difícil, encontra um prisioneiro e lhe conta a situação da igreja. Então Paulo escreve esta carta. Epáfras não consegue voltar, por motivo de saúde, talvez porque ficou preso junto com Paulo. Mas a carta vem. E na carta Paulo deixa muito claro que sabe o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali? Precisamos olhar para o capítulo 2 para entendermos o conteúdo do que veremos hoje. Olha o versículo 8 do capítulo 2. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Então, se a minha versão estiver um pouco diferente da sua e você puder conectar no aplicativo, vai ficar mais fácil de acompanhar, tá? Capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Um pouco mais à frente, versículo 16.
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma aquilo, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Havia alguém, ou alguns, com influência na igreja de Colosso, afastando os membros daquela igreja de Cristo. Eles aprenderam de Epáfras que o que eles precisavam era Cristo somente. Somente Cristo. Mas este alguém, junto com suas companhias, ensinava a igreja de que eles precisavam de Cristo mais alguma coisa. Eles se baseavam em argumentos mundanos, diz Paulo, coisas extra-bíblicas. Eles se baseavam em sonhos que tiveram, se baseavam em visões, em revelações novas, especiais, particulares. Deus me revelou, eu vi. Então vocês têm que me ouvir. O resultado é que a igreja estava sendo obrigada a se sujeitar a regras humanas, moralistas. Que comida pode comer? Que dia ou data você deve guardar? Paulo diz, eles não estão se baseando no Evangelho, mas apenas nas visões que eles têm, a ponto de cultuar anjos. Em resumo, o que havia na cidade de Colossos era um cristianismo místico, uma espécie de cristianismo pagão, xamã, como se a igreja estivesse aprendendo a praticar rituais para alcançar a perfeição, para serem aceitos por essas pessoas que diziam essas coisas. Era ensinado e exigido por uma espécie de pajé. Ele não era pastor coisa nenhuma. Ele era um falso cristão. Alguém que queria aprisionar os colossenses em suas mãos. E Epáfras não conseguiu resolver o problema. Por isso Paulo começou essa carta dizendo: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Vocês ainda amam o Senhor Jesus? Vocês ainda são uma igreja do Senhor Jesus? Então me ouçam. Parem de ouvir esse pajé, esse xamã, porque ele não é do Evangelho. O risco era aquela igreja que quando se converteu tinha Cristo somente Cristo, tudo que eu preciso é Cristo. O risco era ela passar para Cristo mais alguma coisa. Cristo e as visões, Cristo e as revelações, Cristo e o culto a anjos, Cristo e as regras. O problema é que uma igreja que passa de Cristo somente para Cristo mais alguma coisa, acaba chegando no ponto de ser alguma coisa sem Cristo. Tudo menos Cristo. Esse é o perigo da igreja de Colossos. Por isso Paulo começa a sua carta lembrando
sobre o fato de que eles são verdadeiros cristãos. O começo da carta falou sobre o Evangelho. Eu agradeço porque a fé que vocês têm em Cristo, o amor que você tem por todos os santos, a esperança futura que gerou isso em vocês. Por isso eu oro, disse Paulo, pedindo para que Deus faça com que vocês continuem crescendo, frutificando, através do conhecimento de Deus, para que então vocês vivam de modo digno do Senhor. E ele terminou, versículos 13 e 14 do capítulo 1, lembrando eles do motivo de tudo isso, a redenção de Deus em Cristo. Ele os libertou, os transportou de reino. Vocês estavam nas mãos das trevas, um senhor maligno que os aprisionava em seus pecados. Foram libertos e agora passaram para o reino de seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Você não é livre para fazer o que você quer. Antes fazia o que as trevas queriam. Agora faz o que o Rei Jesus quer. Você foi transplantado num novo reino. É assim que Paulo finaliza o versículo 14. E nós vimos que ele fez duas claras alusões. A primeira, ele lembrou da criação e o propósito da humanidade. Em Gênesis 1 e 2, Deus criou os homens para que eles frutificassem e espalhassem a sua imagem sobre toda a criação. Mas nós vimos que o pecado atrapalhou o plano. Houve a queda. E por que Adão e Eva caíram? Porque deram ouvidos à mentira. A sedução da serpente. Se afastaram da palavra. Mas Paulo diz: o Evangelho veio restaurar tudo isso. Veio trazer vocês de volta para o jardim. Mas a segunda clara alusão de Paulo é sobre a redenção de Israel. Quando, por meio da Páscoa, Deus liberta o seu povo das mãos de Faraó e os conduz ao Monte Sinai. Eles atravessam o Mar Vermelho. E Paulo diz que em Cristo, através do Evangelho, Deus está restaurando tudo isso. A criação de uma nova humanidade em Cristo. Quem crê em Jesus é nova criatura. Agora pode frutificar e crescer como Deus sempre quis, reproduzindo a sua imagem nesse mundo. E em Cristo há plena redenção de pecados. A morte do Cordeiro de Deus garantiu para nós a remissão dos nossos pecados. O Pai já nos libertou do poder das trevas, nos passou para o império de seu Filho amado. A pergunta é: o que é que Israel fez depois que saiu do Egito? Você se lembra? Qual a primeira coisa que nós lemos depois que eles saem do Egito? Eu te recomendo a ler no intervalo entre essa mensagem e a próxima, Êxodo 14 e 15. Em Êxodo 14, eles atravessam a pé o Mar Vermelho. E quando chegam do outro lado, em seu encalço está Faraó e todo o seu exército. E quando a última pessoa passa do lado de lá, Deus fecha as águas do mar, engolindo Faraó e todo o seu exército poderosíssimo. O seu senhor cruel e mau foi derrotado. Agora eles têm um Senhor bondoso e amoroso, que vai conduzi-los ao Monte Sinai, onde vai se revelar a eles ainda mais. O que é que eles fazem depois disso? Êxodo 15 diz que eles cantam. Eles cantam. Moisés canta. E eu vou citar para você algumas das frases que ele coloca em sua poesia. O Senhor é a minha força. Este é o meu Deus. Quem é como tu, glorificado em santidade? Tu introduzirás o povo que adquiristes e o plantarás no monte da tua herança, para a tua habitação no santuário. O Senhor reinará por todo sempre. Esse foi o cântico de Moisés, seguido do cântico de Miriam, mais curto. Miriam dizia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Ele venceu o nosso maior inimigo. Cantem a Ele. O que o povo de Deus faz depois de experimentar a libertação
do poder das trevas em direção à terra prometida, bom, o povo de Deus canta. O povo de Deus louva e responde a esse louvor. Sobre quem é este louvor? Sobre quem seria? Sobre aquele que nos salvou, o nosso Salvador. E é isso que Paulo faz a partir do versículo 15. Paulo apresenta 3 informações cruciais sobre Cristo, e são vitais para a vida de uma igreja, vitais para a saúde de uma igreja. Nós não podemos nos esquecer dessas 3 informações. A primeira, Cristo é o único supremo sobre a criação e a redenção. O único. A partir do versículo 15 até o versículo 20, Paulo diz isso. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é o único supremo sobre a criação e a redenção. Esse aqui é um poema, um cântico. Não sabemos se foi composto por Paulo ou se era um hino que a igreja cantava na época, mas é uma poesia. Cristo é supremo sobre a criação e a redenção. É um cântico com 2 estrofes. A primeira, versículos 15 a 17, Cristo é supremo sobre a criação. Paulo começa no versículo 15 falando sobre a identidade de Cristo. Ele, o Filho amado citado no versículo 13, ele é a imagem do Deus invisível. A imagem significa um retrato, uma representação. Ela era usada por um rei para lembrar o seu povo de que aquela terra que eles viviam era dele, o seu dinheiro era dele, a sua vida era dele. E isso era representado em uma moeda. A moeda romana tinha a gravura de César. E do lado de trás da moeda, no verso, você tinha a inscrição: César é Kyrios, Senhor. Ele é dono de tudo isso aqui. Paulo está dizendo, não é César. Jesus Cristo é a representação do Deus invisível. O Deus que não se pode ver, o Deus que é Espírito, você o vê em Jesus Cristo. Cristo nos reflete exatamente quem Deus é. É como que um espelho. Já esteve naqueles corredores em forma de L, em que você está de um lado e o corredor faz isso aqui? É como se Cristo fosse um espelho bem na quina desse corredor, que te mostrasse o Deus que está do lado de lá. Jesus reflete aquela imagem. Você não pode olhar diretamente para Deus, mas ao olhar para Jesus você vê Deus, o reflexo de quem Deus é, em forma humana. Se nós quisermos conhecer a Deus, precisamos de Cristo.
Não vamos encontrar a Deus em qualquer outro lugar neste mundo. Você não precisa de mais nada se você tem Cristo. Não podemos ignorar a Cristo. Não podemos subtrair Cristo da nossa vida e da vida de uma igreja. Não podemos diminuir a imagem de quem Cristo é, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Tire Cristo e você tira Deus de uma igreja. Em segundo lugar, ele fala que Cristo, ainda no versículo 15, é o primogênito de toda a criação. Primogênito, palavrinha difícil, que gerou muito debate ao longo da história cristã. Paulo podia ter usado outra, mas escolheu essa. Primogênito podia se referir, sim, ao primeiro filho que nasceu. E aí tem aqueles hereges que dizem que Jesus é um ser criado, não é co-igual a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Essa palavra naquela época, principalmente no contexto em que Paulo está escrevendo, se referia ao principal herdeiro de uma casa. Aquele que teria todo o direito sobre a maior parte da herança, o filho mais velho. Hoje em dia, no nosso caso, a gente herda boleto, né? É conta para pagar, mas naquela época, se um pai tinha posses, tudo ficava, a maior parte, para o primogênito. E Paulo diz, Jesus é o primogênito. Jesus é aquele que herda tudo o que foi criado. Ele está acima de todas as coisas. É para Ele que Deus fez todas as coisas, para entregar ao seu Filho. Se Jesus está acima de tudo que existe, Jesus não é menor do que nada. Nós devemos ver Jesus dessa maneira. Não deveríamos adorar a Jesus de maneira desatenta ou de maneira dividida, como se Jesus não fosse tudo que Ele é. Não podemos colocar ninguém acima de Jesus. Se Jesus falou, se Jesus é o que é, submeta-se. Não tente mudar Jesus. Aquele maldito faraó estava mudando Jesus em Colossos. Vocês cantam isso. Lembrem-se da música que vocês cantam. No versículo 16, Paulo explica tudo o que falou. Ele diz, pois nele, a partir de Cristo, foram criadas todas as coisas. Deus criou tudo por meio de Cristo. Tanto as celestiais quanto as terrenas. Tanto aquelas que nós vemos quanto as que não vemos. E até as coisas e questões autoritativas. Reguladores, poderosos, líderes, autoridades. Tudo foi criado em Cristo. Nele, diz Paulo. Ele é a origem. Ele é o ambiente em que a vida surgiu. Nada existe a partir de Cristo. Tudo foi criado por meio dele. Ele é um instrumento, é o agente. Ele sustenta a vida de todas as coisas. Tudo foi criado para ele. Ele é o propósito, é o objetivo, é o alvo da vida. Jesus está acima de tudo que foi criado, queridos. Até mesmo dos anjos. Até mesmo das autoridades terrenas. Se alguém supremo é Cristo, veja Cristo dessa maneira, adore Cristo dessa maneira, obedeça a Cristo dessa maneira. Nada que existia, nada que veio a existir, nada que vive, nada que subsiste faz isso sozinho. Até mesmo quem nega Cristo usa a vida que Cristo deu para negá-lo, a boca que Cristo deu para negá-lo. Só respira porque Cristo permite que respira. Toda a criação foi planejada para se voltar a Cristo em adoração. É em Cristo que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. A pergunta é, você já encontrou esse sentido? Você já conheceu esse Cristo? No versículo 17, Paulo fala mais uma vez sobre a identidade de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, Cristo não foi criado, não. Cristo é eterno. Antes de tudo ter sido criado, Ele já é. Por mais difícil que isso seja de conceber, a nossa mente limitada não consegue entender um Deus que é três e ao mesmo tempo é um, Pai, Filho e Espírito. Como é possível isso? Deus não se desculpa, Deus só diz, é assim. É assim que sou.
Não se afaste dessa alta cristologia, porque se você fizer isso, vai começar a ter problemas. Nele, Paulo diz, tudo subsiste. A vida só é possível por causa de Cristo. É o que nos mantém vivos. Queridos, a vida não é um acaso, não. Na escola dizem que é. Na universidade, mais ainda. Tudo é um composto de células, é um amontoado de moléculas aleatórias. É fruto da sorte, do acaso. Não! Tudo que existe é obra divina. Tudo foi criado através de Cristo. Cristo é o motivo de ainda permanecermos vivos nessa terra. Mas ainda assim nós sabemos que o homem o rejeitou. Em Gênesis 3, não quer ouvir a palavra que deu ordem ao caos, que criou todas as coisas. Em João 1, versículo 10, João nos diz que ele veio, ele era a luz dos homens, mas os seus o rejeitaram. Toda a criação foi afetada pelo pecado, o que gerou morte. E então chegamos à segunda estrofe do poema. Paulo sabe disso. Então, na segunda parte dessa poesia, ele diz que o Cristo que é supremo sobre a criação, também é supremo sobre a redenção. Olhe o versículo 18. Ele fala mais um pouco sobre a identidade de Cristo, mas você percebe que ele está avançando no argumento. Ele diz, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cabeça significa aquele que é o principal líder, aquele que é o chefe, que é a autoridade. Cristo e mais ninguém é a autoridade suprema sobre a igreja. Certa vez ouvi de um pastor o seguinte: só existe um Deus nesse universo, e ele não é você. Só existe um Senhor sobre a igreja, e ele não é você. Não é o teu pastor, não é o pregador que você gosta, é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é o líder da igreja. Então as coisas na igreja deveriam acontecer do jeito que ele determina que acontecessem. É o único a quem nós devemos ouvir, seguir, irrestritamente. Você pode discordar de pessoas, mas se você discordar de Cristo, terá sérios problemas, porque a igreja é dele. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, como que nós podemos amar a Cristo se nós não amamos o seu corpo? Já viu uma cabeça andando por aí sozinha? A cabeça anda com o corpo junto. O corpo vai para onde a cabeça manda, mas o corpo está lá. Aí você diz, eu amo a Jesus. Jesus é um cara da hora, legal, mas o fã-clube estraga. Os seguidores dele estragam, não quero saber de igreja. Que ousadia você tem de contradizer Paulo? Ele é a cabeça da igreja, não tem um Cristo sem igreja, você precisa de igreja. Se alguém está dizendo para você que dá para ser cristão sem igreja, pare de ouvir esse novo faraó, porque ele quer te aprisionar. Se Cristo é o Senhor da igreja, e ele quer que você se submeta ao seu senhorio, fazendo parte de uma igreja, e chega alguém dizendo para você, você não precisa de igreja não. Sabe o que essa pessoa quer com você? Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer mandar em você. Ele quer que você faça o que ele quer que você faça. Não ouça. É um impostor. Paulo continua e diz no versículo 18, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Princípio era uma palavra que, para todo bom leitor da Escritura, trazia à luz Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o princípio. Novamente, o primogênito dentre os mortos. O primogênito, o primeiro a ressuscitar e a herdar tudo aquilo que a ressurreição oferece. É a ele que nós seguiremos um dia. Ele foi o primeiro, o irmão mais velho. Um dia também ressuscitaremos com ele. Paulo vai falar mais sobre isso nessa carta. Paulo fala sobre o propósito disso, versículo 15 a 18 ainda. Para ter a primazia em todas as coisas. Cristo é tudo isso. Deus fez
que Cristo fosse tudo isso para ter o primeiro lugar, a supremacia, o maior posto na escada de autoridade, o topo. Cristo deu início à nova criação. Cristo é o primeiro a ressuscitar. Cristo é o ser humano perfeito, como nós deveríamos ser, mas não conseguimos. Mas é como um dia seremos, porque cremos nele, e por isso devemos conhecê-lo e imitá-lo, porque ele é o que o ser humano deveria ser. Por meio de Cristo, um dia também ressuscitaremos. Um dia adoraremos Cristo como ele merece por toda a eternidade. Por que isso é assim? Paulo explica nos versículos 19 e 20. Porque Deus achou por bem, Deus quis que fosse assim. Deus escolheu, determinou que primeiro nele residisse toda a plenitude, versículo 19. Deus quis que dentro de Jesus Cristo habitasse, vivesse toda a quantidade total, o fim completo de tudo. Difícil de entender isso, não é? A nossa cabeça faz assim, ó. É uma frase difícil, mas é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Deus decidiu que a nova criação dependesse de Cristo, que a nova criação adorasse a Cristo, que a nova criação convergisse, se virasse em adoração ao Filho. Por isso, não fuja do Filho, não negue o Filho, não se envergonhe do Filho. É o que vai acontecer por toda a eternidade. Toda a criação adorará o Filho. Deus também quis, versículo 20, que nele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar significa atrair para perto de uma vez por todas. Restaurar aquilo que tinha sido perdido, trazer de volta ao estado original. Se você gosta de carros velhos, ou melhor, antigos, sabe que eles precisam de restauração. Paulo está dizendo, Deus quis que em Cristo tudo fosse restaurado, voltasse a ser como deveria ser. Ele fez isso com todas as coisas, com a humanidade, mas também com a criação. E ele fez isso de 3 maneiras, diz o versículo 20. Primeiro, havendo feito a paz entre Deus e os homens, entre os homens e outros homens, entre os homens e a criação. Nós éramos inimigos, em uma batalha que a derrota era certa, a batalha contra Deus. Mas nessa batalha, o oponente tomou a iniciativa em apaziguar o conflito. Como ele fez isso? Segunda maneira com que nele Deus decidiu reconciliar todas as coisas pelo seu sangue. Paulo está falando do sacrifício na cruz. A cruz não era uma questão entre Jesus e Satanás, como se Jesus estivesse ali na cruz requerendo as nossas almas das mãos do diabo. O diabo não tem nada a ver com a cruz. O diabo quis a cruz para Jesus. Ele achou que na cruz derrotaria Jesus. Ele achou que estava vencendo na cruz. A cruz tem algo a dizer apenas entre o Filho e o Pai. É uma conversa entre os dois. O Filho está assumindo sobre si todo o castigo que os nossos pecados mereciam. Ele está nos substituindo diante do Pai. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas nossas impiedades, ele foi ferido. Terceiro, Paulo diz que foi por meio dele. Ele é um instrumento, o único capaz de oferecer tudo isso que nós ouvimos agora. Em Cristo toda a criação é redimida e um dia nós veremos isso face a face. Eu gostaria de apresentar 2 aplicações. Esse ponto é o ponto maior mesmo da mensagem. A primeira é que a melhor resposta à salvação que Paulo apresentou nos versículos 13 e 14 só pode ser louvor. Não tem outra resposta. Foi assim com o povo de Deus no deserto. Era assim com os colossenses. O povo redimido por Deus é um povo marcado por seus cânticos. Não ignore estes momentos de louvor. Quando você está em casa
Mas quando você se reúne com o povo de Deus, não ignore. É a resposta que nós fazemos à redenção. A segunda aplicação é que o melhor louvor a Deus por nossa salvação é a respeito do Salvador, de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da criação, é o centro da redenção. Os nossos louvores devem apontar para Cristo, devem ressaltar essas verdades. Os nossos louvores deveriam banir o humanismo barato, que exalta o ser humano e diz que você pode, que você faz acontecer, que você é melhor, que você é isso, que você é aquilo. Você não é nada. Você foi redimido pelo Cristo que é supremo. Ele é supremo. Fora o antropocentrismo barato, emocional. Queira substância. Pastor, vamos cantar alta teologia. Vamos cantar sobre Cristo. Vamos cantar Colossenses 1, pastor. Precisamos de Cristo. Cante a Bíblia, igreja. Cante sobre Cristo. É isso que nós deveríamos fazer. Cristo é supremo, único sobre a criação e a redenção. Segunda informação sobre Cristo: Cristo é o único em quem encontramos reconciliação. É o único em quem encontramos reconciliação. Olha os versículos 21 a 23. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que é que essas informações apresentadas no cântico têm a ver conosco? O que Cristo tem a ver comigo? Esse é Ele, e eu. Bom, se você reparou, no versículo 21, Paulo para de falar sobre Ele e passa a falar sobre vocês. Vocês, os colossenses, os gentios, os piauienses, nós estamos aqui. 3 informações sobre nós. Primeira, sobre o nosso passado, versículo 21. Quem vocês eram? Vocês eram estranhos. Aqui você diz amém, não é? Aquele que você olhou do lado aí, você pegou na mão, você aqui é estranho mesmo. Calma que vai piorar, né? O que significa estranho? Não é só caricatura diferente da tua, não. Estranho significa um estrangeiro, um alienado, alguém afastado, excluído. No Antigo Testamento, Deus se revelou a Abraão, a descendência de Abraão, que se tornou a nação de Israel. Todos aqueles que não nasceram dentro de Israel não eram povo de Deus. A menos que se arrependessem, participassem da aliança com Deus, eram poucos os que eram introduzidos a esse povo. E Paulo diz: vocês eram isso. Vocês não participavam do povo de Deus. Segundo, vocês eram inimigos. Não é inimigo um do outro, não. Mas inimigos no entendimento. Vocês eram opostos ao povo de Deus e ao próprio Deus. Na sua razão, na sua compreensão das coisas, no modo de pensar. Gentios não buscavam a Deus. Eram idólatras. Você se curvava a um time de futebol. Você se curvava à bebida, você se curvava às drogas, você se curvava ao trabalho, você adorava o dinheiro, você adorava o poder, você adorava o prazer sexual. Você não buscava Deus. Você era idólatra.
O que indicava isso? Paulo diz, as suas obras más. Era por meio disso que vocês mostravam. Nós vivíamos em práticas malignas, corruptas. Essa aqui é a descrição de todos aqueles que vivem sem Cristo. São estranhos, são inimigos por causa de suas obras más, são merecedores do juízo divino. Por mais religiosa que essa pessoa seja, por mais bondosa que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, ela está perdida sem Cristo. Então, a solução não está em mudar as obras dessa pessoa, em dar educação para essa pessoa. Isso é importante sim. Não está em tirar ela da miséria e da pobreza apenas. Isso é importante sim. Mas o mais importante para a vida de alguém perdido sem Cristo não é mudar apenas os seus atos, mas é mudar quem ele é diante de Deus, limpar o seu coração. Vocês eram estranhos e inimigos, Cristo os aproximou. As pessoas precisam de Cristo, o Supremo sobre todas as coisas. Esse é o passado de todo aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo e lê um texto como esse, não tem como você ficar orgulhoso. Se você acha que alguma coisa na tua igreja, meu irmão, minha irmã, lê esse texto de novo. Você acha que Deus estava lá na eternidade dizendo, quem é que vai salvar a minha igreja? Esse miserável José Hilário aqui, ele é bom, ele presta, é o salvador da pátria. Você acha que é assim? Você acha que foi assim com você? Você era estranho, era inimigo, nós estávamos perdidos. Não há espaço para orgulho, não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Esse é o nosso passado. Não fosse Ele, continuaríamos perdidos. Paulo fala sobre o nosso presente no versículo 22. Agora, porém, em contraste com o que éramos, no presente Ele nos reconciliou. É uma ação divina, não é nossa, foi Ele quem fez isso conosco. Detalhe, a criação ainda será reconciliada no último dia. Novo céu e nova terra. Mas Paulo diz, nós já participamos dessa reconciliação, antecipadamente. Já nascemos de novo aqui dentro. Já somos nova criatura. Paulo usou o verbo no passado, ele já fez isso, já nos reconciliou. Nós já desfrutamos do novo mundo por vir. Ninguém tira isso de nós. Como Deus fez isso? Paulo diz, no corpo da sua carne, dentro do corpo literal de Jesus, e mediante a sua morte. A ideia de Paulo é que na pessoa e na morte de Jesus, Deus via a nossa vida. Deus via os nossos pecados. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, é como se Deus estivesse vendo a nossa morte. Em outras palavras, Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver, mas não conseguimos. Uma vida perfeita diante do Pai. E Jesus morreu a morte que nós merecíamos morrer, mas Ele não permitiu que morrêssemos. Ele morreu em nosso lugar. A nossa reconciliação com Deus só aconteceu por causa da encarnação, da vida, do sacrifício de Jesus. Nenhum outro caminho, nenhuma outra mensagem, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser espiritual é capaz de produzir isso. Lembre-se disso. Não se esqueça do Evangelho. Lembre-se do Evangelho todos os dias. Nos melhores dias, quando tudo está bem. Não se esqueça de que é por graça que você foi salvo. Não se esqueça do Evangelho quando tudo está mal, nos piores dias, quando você tropeçou, quando você caiu, quando você está derrubado. Lembre-se de que Ele já te reconciliou. Já está garantida a vida eterna ao lado de Deus pelo sacrifício de Cristo. Por causa do seu pecado, Deus não te ama mais nem menos, Ele te ama, ponto final. Olhe para essa mensagem para se reerguer e continuar caminhando. Qual o propósito de tudo isso? Paulo diz ainda no versículo 22, para apresentá-los diante dEle. Cristo fez tudo isso para colocar vocês diante dele, santos, puros, inculpáveis, sem nenhum pecado, defeito, irrepreensíveis. Não há qualquer acusação contra o povo de Deus. Por causa de Cristo é assim que Deus já nos vê. E é assim que um dia todos verão. Eu não sei se você tem medo do encontro com Deus, o medo do juízo. Era esse medo que me fazia fugir de igreja evangélica. Fui criado num lar religioso em que liam a Bíblia para mim, mas nunca ouvi falar do Evangelho.
E eu sabia que havia um Deus de ira. E eu sabia que eu merecia essa ira. Então eu fugia de igreja. E toda vez que entrava numa igreja por causa de menininha, eu ia para os retiros, só de olho. Quem que eu vou atacar? Toda vez que entrava numa igreja, o pastor falava do quê? Do inferno. E eu fugia. Até que um dia, o pastor falou do inferno, mas falou do meio pelo qual Deus nos tira de lá. Falou do Evangelho, falou de Jesus Cristo. E eu criei, fui perdoado por Deus, fui liberto do temor. E é isso que Paulo está dizendo. Em Cristo, você é apresentado diante de Deus santo, inculpável, irrepreensível. Não teme mais o juízo de Deus. Então creia em Jesus se você quer ter tudo isso. E se Deus já nos vê assim, certamente espera que nós coloquemos isso em prática. Seja santo, seja inculpável, seja irrepreensível. Busque isso todos os dias. No versículo 23, Paulo apresenta a condição disso. Se é, olha o versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé. Textinho difícil também, não é? Paulo apresenta uma condicional. Tudo isso é verdade se é que vocês ficam, se vocês permanecem crentes em Jesus. Sim, Deus nos salvou soberanamente, mas isso vai ser evidenciado por um esforço da minha parte em perseverar na fé. E quem não faz isso? E se eu digo uma vez salvo, sempre salvo, não preciso me esforçar? Duvide da salvação. Não é um bom lugar para se estar. Como que eu permaneço? Paulo diz, alicerçados e firmes. As bênçãos prometidas pelo Evangelho são apenas para aqueles que permanecem firmados no Evangelho. Não se afaste do Evangelho, há um perigo real de se fazer isso. Segundo, não se deixe afastar da esperança do Evangelho, diz Paulo. E aqui a frase tem um poder muito forte, porque é como se Paulo estivesse dizendo, não se permita ser removido, deslocado de onde você está para um lugar estranho. Paulo está falando de alguém que estava tentando fazer isso. Alguém que ameaçava, cativava eles para se afastarem do Evangelho e voltarem à escravidão. Paulo está falando daquele xamã, daquele novo faraó que quer tomar conta da vida deles. Não permitam que ele tire vocês de onde vocês já estão salvos, já estão reconciliados em Cristo, não precisam de mais nada. Esse Evangelho, Paulo diz, vocês ouviram, foi pregado a toda criatura, do qual me tornei ministro. Terceira e última informação sobre Cristo. Cristo é o único em quem devemos ouvir para buscar a perfeição. Versículos 24 a 29. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Depois de falar de Cristo, Paulo fala dos Colossenses e agora ele fala de si mesmo. E ele diz no versículo 24 que se alegra com os sofrimentos que estava passando. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, enquanto estão focando em mim, eles se esquecem de vocês. É exatamente o que está acontecendo aqui. Enquanto vocês focam aqui, em Paulo sofrendo na prisão, os opositores do Evangelho se esqueciam dos Colossenses e paravam de perseguir os Colossenses. Eu me alegro com isso. O meu sofrimento é bênção para vocês. Eu estou distraindo o inimigo.
E ele diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. É como se Paulo estivesse dizendo: Cristo morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. E nós vamos passar pelo mesmo processo, de morte até chegarmos à ressurreição. Nós sofremos. Seguir a Jesus é um caminho de morte. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo diz no versículo 25 sobre a igreja, ele diz: eu me tornei ministro, foi vontade de Deus que eu fizesse isso em favor de vocês, para o bem de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Que palavra é essa? Olha o versículo 26. O mistério. Os colossenses valorizavam aquilo que as pessoas viam em sonhos e revelações. Tem um mistério maior do que esse. O mistério que eu revelo por meio da minha pregação. Qual que é esse mistério? Que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. Qual que é o mistério? Ele diz no versículo 27: Cristo em vocês, a esperança da glória. Deus quis mostrar isso para os gentios. Esse era o mistério de Deus desde a eternidade. Cristo em vocês, os gentios. Essa é a esperança da glória. Aqui está o maior mistério, a maior revelação que alguém poderia receber de Deus, pelo qual a igreja permanece ou cai. Cristo vivendo em seu povo. Cristo vivendo em pessoas como nós, pecadoras e falhas. Um povo composto de judeus e gentios, gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Como um templo, um tabernáculo de Deus na terra. Nunca se afaste dessa mensagem. Não aceite menos do que ela. Não queira nada além dela. É o maior mistério que você poderia receber da parte de Deus. Sobre esse Cristo, Paulo diz no versículo 28, é Ele a quem nós anunciamos. Só Ele. Não tem nada mais obscuro, não tem nenhum conhecimento secreto. Vocês não precisam de nada mais. Tudo o que nós entregamos era tudo o que vocês precisavam. A Ele nós anunciamos de duas formas: advertindo a todos, lançando mão da lógica, fazendo-os ser convencidos de que Cristo é tudo isso, e ensinando a cada um, instruindo as pessoas individualmente em toda sabedoria. É Cristo que vocês precisam. Esse é o maior objetivo de um ministro e a maior necessidade de uma igreja. Cristo. É Cristo, 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 Cristo. Nós precisamos de Cristo e nada mais. Paulo diz no final do versículo 28, o meu propósito é a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Um dia estaremos diante de Cristo, e aqueles que eu pastoreei, que eu discipulei, que eu acompanhei, o meu maior objetivo não é que eles sejam bem-sucedidos, famosos nesse mundo, que o meio evangélico os aplauda. O meu maior objetivo é que eles sejam conformados à imagem de Cristo. Esse é o maior objetivo do meu ministério, deveria ser o maior objetivo da vida de vocês, serem como Cristo, porque Ele é a nova humanidade. Ele é aquele que viverá para sempre ao lado de Deus, e só viverá com Deus por toda a eternidade, aquele que é parecido com Jesus. Então é de Cristo que vocês precisam. É para esse fim, Paulo diz no versículo 29, que eu me empenho, eu trabalho, eu me esforço, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É como se Paulo estivesse dizendo: sabe qual que é o sucesso? A fórmula do sucesso na minha jornada, no meu ministério? Para buscar a perfeição em Cristo, em mim e nos outros, eu me esforço o máximo que eu posso. Eu me empenho, mas eu também dependo dEle. Ninguém consegue realizar essa obra sem depender de Cristo. Nas palavras de Agostinho de Hipona, ore como se tudo dependesse de Deus. Tudo depende dEle. Mas também trabalhe como se tudo dependesse de você. É assim que Deus trabalha. Ele vai te dar poder, vigor, capacidade, mas você tem que se mover. Vai em direção a Ele.
Seja mais parecido com Cristo e Ele vai te dar poder, e poder, e poder, e capacidade de fazer isso com outros também. Quem é Cristo? Qual é a importância de Cristo para uma igreja? O quanto nós precisamos de Cristo? Bom, Cristo é o único supremo sobre a criação e a redenção. Cristo é o único em quem encontramos reconciliação. E Cristo é o único a quem devemos ouvir para buscar a perfeição. Para resumir a lógica de tudo o que nós lemos nesse texto, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a Deus. Mais conhecemos o mundo ao nosso redor, mais conhecemos a nós mesmos. E quanto mais conhecemos todas essas coisas, mais somos aperfeiçoados, sem precisar de nada além de somente Cristo. Agora o inverso também é verdade. Quanto menos conhecemos a Cristo, quanto menos meditamos em Cristo, aprendemos de Cristo, refletimos sobre Cristo, cantamos sobre Cristo, oramos a Cristo, quanto menos isso acontece, menos conhecemos a Deus, menos conhecemos o mundo ao nosso redor, vivemos cheio de dúvidas, menos conhecemos quem nós somos. Não sabemos mais lidar com nossas emoções, não sabemos mais lidar com os nossos problemas, porque estamos longe de Cristo, e o resultado é que nos tornamos cada vez mais imperfeitos, carentes de algo além. Se Cristo já não é suficiente, porque eu não estou próximo dele, eu preciso de mais alguma coisa. E o perigo de deixar Cristo somente para buscar Cristo mais alguma coisa é acabar tendo todas as coisas sem Cristo. Que fim você terá? Para onde a sua vida está indo? Para onde a sua igreja está indo? Cada vez para perto de Cristo? Ou cada vez mais para longe dele? Porque Cristo já não é suficiente. Pregar sobre Cristo, fale de outra coisa. Cantar sobre Cristo, vamos cantar de outras coisas. Ler sobre Cristo, chega de Cristo. É tudo que Satanás quer, é tudo que o novo faraó quer. Quer que você não ouça mais de Cristo, quer que você esteja dentro de uma igreja ignorando a palavra de Cristo. É isso que ele quer, porque quando você faz isso, você se afasta completamente de Cristo. E quando Cristo sai de uma igreja, ela deixa de ser igreja. Ela vai ser um clube social, um lugar para ser legal, descolado. Vai ser como um clube. Você paga uma mensalidade e quer um bom serviço em troca. Porque Cristo já foi embora faz tempo. Não porque Ele quis, mas porque você virou as costas para Ele e quis mais alguma coisa. Oremos, queridos. Pai querido, nos livre da condição de buscarmos qualquer coisa que não seja Cristo, para termos plenitude, vida, alegria, paz. A igreja não precisa de mais nada a não ser o seu cabeça e a sua palavra, a palavra do Evangelho. Senhor, a minha oração é que pelo poder do Espírito o Senhor restaure vidas nesta manhã, converta pecadores, tire-os do poder das trevas e leve para o reinado do seu Filho amado. E oro, Senhor, para que o Senhor restaure relacionamentos contigo, de gente que está se afastando de Cristo, porque está olhando para o mundo achando que precisa de mais alguma coisa. Não precisa de mais nada, Senhor. Só precisa de Cristo, que volte a se dobrar diante de Cristo, a ouvir a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e de nossas igrejas, porque a pior
maldição para uma igreja é ser uma igreja cristã, separada de Cristo. Que sentido isso tem? Eu peço que o Senhor faça o seu trabalho através do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.